Olha, camaradas, a situação do Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, filho 03 do Bolsonaro, está ficando cada vez mais complicada. O Bananinha está se lascando cada vez mais, desesperadamente, atirando para todos os lados para tentar salvar o pai da cadeia. E hoje eu trago vou comentar sobre duas notícias importantes sobre o Eduardo Bananinha. Uma é que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas, o Pix e bens de Eduardo Bolsonaro. E um outro tópico que eu irei comentar aqui com vocês é que Eduardo Bananinha ameaçou, olha o nível que chegou, ameaçou não só o Brasil, né, o povo brasileiro, mas também a Polícia Federal. Bom, então o ministro Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias, chave Pix e bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele estava fazendo uma live ontem no podcast do Vilela, quando ele soube disso, quando chegou essa informação até ele. O Bananinha é alvo de um inquérito do STF por tramar nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e enfraquecer as instituições democráticas. Além do bloqueio financeiro, o salário do Bananinha como deputado ficará retido. A medida tem como objetivo impedir que o Bananinha continue a agir politicamente no exterior. Eduardo está há 4 meses nos Estados Unidos, para onde se mudou após pedir licença do mandato, alegando perseguição política. Bom, então esse cara não é um congressista, esse cara é um traidor da pátria, esse cara é um lesa-pátria. Esse elemento fala, age, tem conduta de miliciano, de bandidão. Ele ameaça desde o STF até a cúpula da Polícia Federal que investigou o pai dele, né? Então é um mafioso onde a justiça não pode mirar a família, o pai dele, né? Senão ele ameaça o Brasil. Está conspirando lá junto com o Paulo Figueiredo sanções, punições, tarifaço, etc., intervenções contra o Brasil, prejudicando totalmente a economia brasileira. Então, esse lesa-pátria intensificou a ação golpista contra as instituições brasileiras após a aplicação das medidas cautelares contra o papaizinho dele. Ele foi no Vilela e falou: meu Deus, que é uma ditadura, a gente precisa salvar o Brasil, a gente precisa não sei o quê, né? Inventando aqueles fantasmas imperialistas, né? De ditadores militares, como justificativa para punir o Brasil, né? Porra nenhuma, para salvar o papaizinho dele. E mais, para se vingar contra o Brasil em função do papaizinho dele. Então a PF apurou o envio de 2 milhões de reais do pai para o filho lá nos Estados Unidos para financiar a permanência, né? O Bananinha pode ser cassado por faltas não justificadas, né, conforme o regimento interno da casa. E na mesma transmissão que o Bananinha fez, ironizou o Alexandre de Moraes e fez declarações interpretadas como ameaças diretas à Polícia Federal. Diz o Bananinha, o bandidão: se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Disse o lesa-pátria, dirigindo aos agentes federais. A fala motivou o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, pedindo prisão preventiva de Eduardo na coação no curso do processo e obstrução de justiça. E, pelo que eu vi no podcast ontem no Vilela, o Bananinha e o Paulo Figueiredo querem fazer de tudo para processar,
né, e pedir o impeachment, ou melhor, sancionar todos os ministros do STF que estão julgando o caso do pai Jair Bolsonaro. Os ministros Fux e os ministros indicados por Bolsonaro, eles não querem sancionar. Eles só vão sancionar quem está fazendo justiça. E aí a resposta de delegados da Polícia Federal à ameaça de Eduardo Bolsonaro chegou, né? A associação rechaçou investidas autoritárias e anunciou reação na justiça. A Associação Nacional de Delegados, da PF, classificou como inaceitáveis declarações do Bananinha. Elas foram interpretadas como ameaças à Polícia Federal, principalmente ao Shor, né? E ele pergunta ao tal delegado Fábio Álvares Shor se ele conhece a gente. Disse o Bananinha. Shor é o delegado responsável por investigações que atingem Bolsonaro, inclusive a apuração da trama golpista de 2022. Então, eles só ameaçam, né, quem está na linha de investigação contra o papaizinho dele. É o típico coisa de mafioso, miliciano, que não aceita ser preso, ou processado, ou enfim. Quando a justiça chega a ele, né, a justiça serve para prender todo mundo, menos a família Bolsonaro. Chegou no papaizinho dele, o cara vira o valentão, né, o bichão. Os delegados da Polícia Federal não se curvarão às pressões políticas nem narrativas que visam desmoralizar a missão de servir para a sociedade, né? Sustentou a nota da Polícia Federal, que permanecerá firme na defesa da instituição e de seus membros e não se intimidarão diante do Bananinha ou de retóricas vazias. Tinha que mandar prender, isso sim, tinha que mandar prender logo esse vagabundo, bandido. Bom, eles falaram, né, a Polícia Federal falou que eles vão adotar medidas judiciais para responsabilizar aqueles que atentam contra a honra e independência funcional dos delegados da Polícia Federal. Tudo isso pode ser um tiro no pé dos Bolsonaros? Pode. A gente não deve subestimar o inimigo. O Bananinha, ele só está fazendo isso, junto com Paulo Figueiredo, né, ameaçando, indo para as redes sociais, botando a cara, confessando que sim, eles tramaram ali o tarifaço, né, contra o Brasil, contra a nação brasileira. E eles estão fazendo isso porque eles sabem que eles não vão ser presos. O Bananinha não volta nunca mais para o Brasil. O Paulo Figueiredo, idem, já está morando lá há um tempo. Você acha que eles vão pisar aqui no Brasil? Eles não vão pisar aqui no Brasil nunca mais. Flávio Bolsonaro já fugiu para a Europa, já se encontra na Europa. A próxima é a Michele, né, que vai fugir. Então, assim, cadê a soberania brasileira? Né? São cidadãos brasileiros, entre aspas, né, deveriam ser punidos. Agora, é o que eu falo, tem tanto professor aí dizendo que não adianta nada fugir para os Estados Unidos, que a justiça vai pegar nada. As pessoas podem cometer crimes, pelo meu entendimento até agora, até que me mostre, me prove ao contrário. Essas pessoas, esses golpistas, por exemplo, cometeram crimes, né? Zambelli também, e foram para os Estados Unidos, a outra foi para a Itália, e acabou. Não tem mais prisão, não tem mais justiça na cola, não tem mais nada, né? Praticamente, estou ironizando. Parece que eles ficam impunes e vão seguir impunes. Me refiro ao Bananinha e o Paulo Figueiredo, enquanto eles estiverem
em solo estadunidense, eles estão completamente impunes. É isso. Essa é a justiça brasileira, infelizmente. Eu sou Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante. Apoie o canal através do Pix, eu vou deixar o Pix na descrição. Comente o que você acha sobre a real situação do Bananinha, se ele está cavando sua própria cova, né? E é isso. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Sem anistia para golpistas e traidores da pátria, lesa pátria. Valeu, falou.